Diga aí, primeirão, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Agora por vídeo, né? Em sala vai ser difícil por um tempinho aí, né? Isolamento social é importante nessa situação que a gente está vivendo aqui. Eu mandei para vocês na terça-feira um material e aqui nessa videoaula eu vou dar uma explicadinha em alguns exercícios que estão lá. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, que são os exercícios da própria apostila, tá? Bom, são os exercícios da apostila, né? E acompanha pela apostila aí junto comigo, tá? Então tem lá a expressão que é a inequação que ele pede para resolver em reais. A resolução é praticamente igual àquela que a gente fez na aula anterior, que era de igualdade. Só a única situação é que não tem só o igual, ali tem o maior do que ou igual a, tá? Vamos ler a inequação. X sobre 2 menos fração x menos 1 sobre 3 mais fração 1 sobre 4 maior do que ou igual 7x mais 1 dividido por 6. Tanto na equação como na inequação tem que achar o MC, né? Soma ou subtração de fração. No caso, entre 2, 3, 4 e 6 é 12. Como que faz? Depois que você achou o MC, coloca o denominador embaixo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Pega a equação x sobre 2. 12 por 2, 6 vezes x, 6x. Depois, 12 por 3, 4. Pega esse 4, ele vai multiplicar o numerador. Como o numerador é x menos 1, põe entre parênteses, 4 vezes x menos 1. Coloca o menos antes do 4 porque tinha na expressão. Depois 1 quarto. 12 por 4, 3 vezes 1, 3. Beleza? E na última, depois do lado direito ali, né, da inequação, 12 por 6, 2. E o 2 vai multiplicar o 7x mais 1. Não mudou nada da equação até agora. E a gente vai copiando esse maior do que ou igual a até ter que mexer nele. Bom, o denominador é o mesmo dos dois lados, corta o 12. Ficou com a expressão que está embaixo aí, embaixo desse 12. Fiz a distributiva, o menos 4 multiplicando x deu menos 4x, e menos 4 multiplicando menos 1 deu 4. Do outro lado, o 2 multiplicou 7x, deu 14x, e o 2 multiplicou 1, ficou 2. Aí é a vez de isolar o x, né? Então, por exemplo, primeiro eu fiz a conta ali, ó, 6x menos 4x embaixo eu pus 2x, 4 mais 3 é 7, eu pus embaixo 7, do lado direito eu copiei. Mandei o 14x junto com o 2x, né? Ele era positivo do lado direito, foi negativo para o lado esquerdo, e o 7, que era positivo do lado esquerdo, foi negativo para o lado direito. Então ficou menos 12x maior do que ou igual a menos 5. Daí é o seguinte, como o número que multiplica x é um número negativo, a gente multiplica a inequação por menos 1, vocês já aprenderam isso. Então fica menos com menos dá mais 12, repara, ó, de menos 12x ele ficou mais 12x. E o menos 5 vezes menos 1, menos com menos mais, deu 5 positivo, tranquilo. Agora repara na inequação que eu coloquei em vermelho. Ela está invertida em relação à anterior, porque toda vez que você multiplicar ou dividir por um número negativo, ela inverte. Tá? Era maior do que, ficou menor do que. Tá certo? Não esquece. Multiplicou por número negativo, troca a desigualdade também. O exercício B é mais simples. Mesma coisa, denominador 2 e 3, acha o MMC, que vai dar 6. Aí divide pelo de baixo, ó, 6 por 2, 3 vezes 3 dá 9. Por isso que está 9x abaixo do MMC aí. 6 por 3 dá 2, a divisão. Aí o 2 vai multiplicar o x menos 4. Então, ó, repara que é igualzinho na equação. Faz a distributiva, menos 2 vezes x, que dá menos 2x, menos 2 vezes menos 4, que dá 8. Só que aí, ó, o 7x é maior do que ou igual a menos 2. O 7 que está multiplicando é positivo, então não tem que multiplicar por menos 1 e não tem que inverter a desigualdade. É só passar ele dividindo que acabou o exercício. Tranquilo? Rápido, né? O C é mais fácil ainda, porque ele não tem denominadora. Então é só fazer a distributiva que tem que fazer ali, ó. Menos 2 vezes 5 dá menos 10, e menos 2 vezes menos x dá mais 2x. Já o 5 vezes x dá 5x, e o 5 vezes menos 2, menos 10. Passando o x para o mesmo lado, né? Repara, ó, você tem 3x e 2x do lado esquerdo, junto ele vai ficar 5x.
Se você pegar o 5x que está do lado direito e passar para lá, olha aí a quarta expressão aí. Fica 5x menos 5x, que é 0x. E do outro lado, né, volta na segunda equação, tem menos 10 do lado esquerdo e do lado direito. Se eu passar o menos 10 do lado esquerdo para o lado direito, ele fica positivo, então fica 0 também. 0 vezes x menor que 0. Nós já discutimos esse caso na equação também, na aula de equação. Mas repara no seguinte, 0 vezes x não é sempre 0? Então, quando que esse 0 do lado esquerdo é menor que 0? Nunca. Por isso que a solução dele é vazia. Abri chave, não pus ninguém, fechei chave. Tranquilo? Então, sempre que essa expressão 0 vezes x menor que 0, se ela é uma expressão em que não tem nenhum x que satisfaça, a solução é vazia. Se fosse todos os x, seria reais. Dá uma olhada no D. O D é praticamente a mesma coisa, a única diferença é que ele colocou um 6 no lugar do 5 dentro do parênteses do lado esquerdo. Quando você resolve, vai ficar menos 12, né? Menos 2 vezes 6 dá menos 12. Passando o menos 12 que está do lado esquerdo para o lado direito, ele fica mais 12. Então, menos 10 mais 12 sobra 2 do lado direito. E do esquerdo é mesmos números, né? Vai cancelar, fica 0x. Então, ficou assim, ó, 0 vezes x menor que 2. 0 vezes qualquer número é 0. Então, ele é sempre menor que 2. Por isso que a solução são todos os números reais. Tá claro aí? Tranquilinho? Qualquer dúvida, vai posta para mim, manda uma mensagem. Eu deixei meu telefone lá no material. O exercício que a gente tem aí para resolver, que é o exercício 2 da apostila, é um exercício um pouco mais trabalhoso, né? Eu vou pegar a apostila aqui para a gente ler junto, é uma questão da Unesp. Um professor trabalha em duas faculdades, A e B, sendo remunerado por aula. O valor da aula na faculdade B é 0,8 do valor da aula na faculdade A. Para o próximo ano, ele pretende dar um total de 30 aulas por semana e ter uma remuneração semanal em A maior que a remuneração semanal em B. Então, acompanha aí com a apostila, né? Quantas aulas, no mínimo, deverá dar por semana na faculdade A? Então, vamos por partes. Ele disse que o professor recebe semanalmente um certo valor de aula em cada uma das faculdades e trabalha uma quantidade de aula diferente. Imagina o seguinte, vamos supor que ele ganhe R$100 a hora-aula. Se ele der 2 aulas por semana, 2 vezes 100, 200. Se ele der 3 aulas por semana, 3 vezes 100, 300. Então, é a quantidade de aulas multiplicado pelo valor da hora-aula é o que vai dar o salário dele semanal. Tudo bem? Então, montei uma tabelinha aí para vocês olharem, né? Então, tem as faculdades A e B na coluna da esquerda aí. E na linha amarela aí, ó, hora-aula. O valor da hora-aula está na segunda coluna e a quantidade de aulas dadas, né, na terceira coluna. Perfeito? Então, vamos lá, a segunda linha, no finzinho dela, ele fala assim, o valor da aula na faculdade B é igual a 0,8 o valor da hora-aula na faculdade A. Então, se eu chamar de x o quanto ele ganha por aula na faculdade A, na faculdade B, 0,8 vezes x, ok? Bom, agora em relação à quantidade de aula. Para o próximo ano, ele pretende dar um total de 30 aulas por semana. Então, se você somar quantas aulas ele vai dar na faculdade A e quantas aulas ele vai dar na faculdade B, tem que dar 30. Então, vamos lá. Se ele der 10 aulas na faculdade A, quantas que ele vai dar na B? 30 menos 10, que é 20. Se ele der 5 aulas na faculdade A, quantas aulas ele vai dar na B? 30 menos 5, que é 25. Então, por isso que eu chamei de N a quantidade de aulas dada na faculdade A. E na faculdade B é o quanto falta para 30. Porque ele vai ser no máximo 30. Então, vai ficar 30 menos o número de aulas que ele dá na faculdade A. Tudo bem? Então, coloca lá. Ele pediu também aqui, ó, depois de 30 aulas por semana, ele quer ter uma remuneração semanal em A maior que em B. Então, por isso que eu escrevi. O rendimento
em A tem que ser maior que o rendimento em B. Rendimento é o salário dele. Qual que é o salário dele? Como é que calcula o salário dele? O número de aulas vezes o valor da hora-aula. Por isso que está lá assim, ó, x vezes m, embaixo do rendimento de A. E no rendimento de B, a mesma ideia. Quanto que ele ganha por aula em B? 0,8 vezes x. Vai ser multiplicado pela quantidade de aulas que ele dá, que é 30 menos n, certo? Se você reparar nessa segunda inequação que tem aí, tem um x multiplicando do lado esquerdo e um x multiplicando do lado direito. Eu cortei. Por que eu cortei? Porque eu sei que ele não vai ser zero, porque ele trabalha lá, ele não vai trabalhar de graça, o x não pode ser zero, nem negativo, não tem como ele ganhar menos 10 reais, entendeu? Então, eu cortei o x. Então, ficou n maior que 0,8 vezes, tirei o x, ó, abre parênteses, copiei o 30 menos n. Distributiva ali, ó, 0,8 vezes 30 é 24, e 0,8 vezes n, 0,8n. Só que o 0,8 era positivo, o n era negativo, então ficou menos 0,8. Então, ó, do lado esquerdo eu tenho 1n, do lado direito menos 0,8n. Se ele for para lá, vai ficar 1n mais 0,8n, que dá 1,8n. Se eu passar esse 1,8 que está multiplicando, dividindo, né, vai ficar 24 dividido por 1,8, que dá uma dízima, 13,333, assim por diante. Só que leia aí, ó, n é maior que 13,333. E n é a quantidade de aulas. Ele vai dar ou 13, ou 14, ou 15. Não pode dar 13,3 aulas. Então, qual que é o valor de n, primeiro, que é maior que 13,3333? Ou 14. Por isso que a resposta é 14. Tudo bem? Olá, um exercício extra para vocês aqui, ó. Resolva em reais a inequação. Menos 2017 dividido por 17 menos x maior que zero. Olha lá, repara que eu deixei coloridinho aquela fração, né? Então, pensa comigo, ó. Menos 2017, que é o numerador, é negativo. Maior que zero, quem são? Os números positivos, né? Então, eu tenho um numerador que é negativo e o resultado da divisão, marque zero, positivo. Lembre-se, quando eu coloquei aí para vocês no slide, ó, sinais iguais, ó, mais dividido por mais, menos dividido por menos, dá mais. E sinais diferentes, mais por menos e menos dividido por mais, dá menos. Nesse caso dessa equação, ó lá em vermelhinho, é negativo. O resultado que está em azul, positivo. Então, qual que deve ser o sinal do 17 menos x, que é o denominador? Né? Olha lá, está com ponto de interrogação. Menos dividido por quem que dá mais? Por menos, né? Então, menos dividido por menos dá mais. Então, significa que o denominador, que é 17 menos x, tem sinal negativo. Se ele tem sinal negativo, ele é menor do que zero. Por isso, 17 menos x menor que zero. Aí o 17 fica quietinho, o x que está do lado esquerdo vai para o lado direito positivo e acabou o exercício. 17 menor que x é a mesma coisa que x maior que 17. Espero que vocês tenham compreendido, né? Deixei meu telefone ali no slide, no material de terça. Se alguém tiver alguma dúvida, manda por zap aí. Beleza? Obrigado. Até mais.